sair correndo do Maracanã, a gente não pode fazer o vídeo lá dentro, só aqui fora. É lamentável a forma que o Flamengo perdeu 3 competições no começo do ano. O Flamengo perdeu a Supercopa, o Flamengo perdeu a Recopa e o Flamengo perdeu o Mundial de Clubes de uma forma vergonhosa e lamentável. Quem é o culpado? Vitor Pereira? Só o Vitor Pereira? Todos são culpados. Vitor Pereira é o culpado, porque aquele jogo da semana passada, falando do jogo da semana passada, e colocando e apontando a culpa do Vitor Pereira. Depois eu vou apontar a culpa da diretoria, depois eu vou apontar a culpa dos jogadores. Mas falando primeiro da culpa do Vitor Pereira. O Vitor Pereira tem culpa, porque na semana passada, quando o Pedro se machuca, ele tira o Pedro e ele coloca o Pulgar. E o Independente Del Valle cresce no jogo quando entra o Pulgar. Cresce! Por quê? O Pedro, atacante de ofício, estava lá na frente. Ele mantinha 2 zagueiros com ele ali, ó, preso lá na frente. Quando ele sai, esses zagueiros começam a avançar. Começam aí, a gente toma um gol de cabeça de um zagueiro do Independente Del Valle. Hoje, o Flamengo não tinha um repertório de jogada. O Flamengo hoje não tinha uma jogada. Quem assistiu o jogo tá aí na live, tem 20 mil pessoas aqui na live junto com a gente. Vou até pedir a vocês, pessoal, por favor, todo mundo que tá assistindo a live, dá o like, porque nesse momento é importante para nossa reclamação chegar na diretoria, chegar nos jogadores, chegar no técnico, para chegar em quem tem que chegar. Então todo mundo que tá assistindo, por favor, dá o like. Então vamos lá. Semana passada, Vitor Pereira errou ao tirar o Pedro e colocar o Pulgar, chamou os caras pro nosso campo, a gente perde por 1-0. Hoje, o Vitor Pereira errou. O Flamengo hoje não tinha um repertório de jogada. O Flamengo hoje não tinha um repertório de jogada. Lembrando, eu tô apontando erro por erro. Comecei pelo Vitor Pereira, vou pros jogadores e depois eu vou pra diretoria. Vou apontar os erros. Hoje, o Vitor Pereira errou. O Flamengo não tinha um repertório de jogada. O Flamengo jogou bem no primeiro tempo. Jogou bem no primeiro tempo, inclusive, vale a pena falar isso, que o Flamengo jogou bem no primeiro tempo, 2 bolas na trave, 1 gol anulado, mas sem jogadas. Todas as jogadas do Flamengo igual. Todas as jogadas do Flamengo igual. Todas as jogadas igual. Vai pro fundo, cruzamento na área. Pode pegar. Flamengo não tinha uma jogada no meio. Flamengo não tinha uma triangulação. Flamengo não tinha uma triangulação hoje. Só chuveirinho na área, chuveirinho na área, chuveirinho na área. Cara, a zaga dos caras era alta e ganhava todas. Ele não percebeu, com 15 minutos de jogo, que a zaga dos caras era alta e que tinha que ter outra jogada e que tinha que ter alguma outra coisa. E daí, no último minuto, na última hora, o Flamengo consegue fazer um gol na prorrogação ali numa jogada do Gabigol com Cebolinha e com a Arrascaeta. Cara, é assim, absurdo a falta de repertório do time do Flamengo. Absurdo a falta de repertório. Agora, já falei do Vitor Pereira. Pra mim, a culpa dele. O time não tem repertório, o time só tem uma jogada e mexeu errado semana passada. Por isso que a gente perdeu essa. Mexeu errado também no Mundial, quando tirou a Arrascaeta. Por isso que a gente perdeu o Mundial. Por isso que a gente perdeu o Mundial. Mexeu errado no Mundial e mexeu errado na semana passada. Vamos para os jogadores. Hoje, no Maracanã, tinha 71 mil pessoas. 71 mil torcedores do Flamengo, eu vou falar aqui, debaixo de chuva. Debaixo de chuva. A torcida cantou o jogo inteiro. Tá de parabéns, a torcida do Flamengo cantou, apoiou, gritou, empurrou. O jogo inteiro. O jogo inteiro. Pelo amor de Deus, irmão. Se não é no técnico, se não é com o técnico, é com a gente. Se não é com o técnico, é com a gente, pô. Se não é o técnico que vai botar o time pra jogar, a gente vai jogar. Agora, hoje a gente viu uma das piores partidas do Arrascaeta com a camisa do Flamengo. A gente, pô, tem muitas coisas pra agradecer o Arrascaeta, mas muitas coisas pra agradecer o Arrascaeta por tudo que ele fez desde 2019, por todo o sacrifício que esse cara faz jogando com a camisa do Flamengo. Mas hoje o Arrascaeta teve uma das piores partidas com a camisa do Flamengo. O Vidal hoje, muito mal com a camisa do Flamengo. E aí você pega, entra o moleque, Matheus Gonçalves, e faz um salseiro, muda o jogo. Cebolinha entrou bem, foi quem deu o passe pro Arrascaeta fazer o gol. O Gabigol correndo, buscando ali o tempo inteiro. Falar do Fabrício Bruno hoje também, que foi um leão na zaga de área.
Mas eu acho que o que falta pro Flamengo, pros jogadores do Flamengo a nossa torcida tá aqui. Vamos honrar o nosso torcedor, pô. É o nosso torcedor que tá aqui. Independente se é uma matéria do Diogo Dantas aí, se o Flamengo vai ou não, se o time tá satisfeito ou não, com as atitudes da diretoria. Hoje não era a diretoria, hoje era o torcedor do Flamengo. O recorde do Maracanã. O maior público em um jogo de clube desde que reabriu o Maracanã, pô. Desde que reabriu o Maracanã, pô. É no Bril, pô. É no Bril. O time é no Bril. Tem que ser no Bril, pô. Tem que ser no Bril. Tem que ser na vontade. Tem que ser na vontade. E agora, pra diretoria, que fez um planejamento errado. E eu vou falar logo pros dirigentes do Flamengo aqui. Chegou até a mim essa semana que a diretoria do Flamengo agora, eles têm duas listas da galera que faz conteúdo pra internet. A lista dos bonzinhos e a lista dos mauzinhos. Os bonzinhos são aqueles que vêm pra cá pro estádio, que bate fotinha, que não criticam. Esses aí, eles até indicam patrocínio. E os mauzinhos, que sou eu, que critico, que venho, que falo, nenhum patrocinador do clube mais pode fechar com o Flazoeiro. Chegou em mim isso. A gente tinha na final da Libertadores do ano passado uma ação top com o Mercado Livre pra fechar com você, pra torcida, pra fazer coisa com a torcida. Negócio legal, e a diretoria tombou. Sabe por quê? Porque eu não tenho medo de nada. Eu venho aqui, critico e pronto, eu vou continuar assim, pô. Eu vou continuar assim. Eu respeito todos eles, respeito o Landim, respeito o Gustavo, respeito o Braz, respeito todos eles. Mas não tenho rabo preso com nenhum deles. E erraram no planejamento do Flamengo. Erraram no planejamento. Os senhores erraram no planejamento do Flamengo. Landim, você errou. Marcos Braz, você errou. Para de ficar colocando culpa em Dorival. Ah, porque o Dorival... Para de culpar o Dorival. Vocês, todos vocês erraram no planejamento. Deram 60 dias de férias, trouxeram um técnico que não podia assumir o time na ocasião, fizeram um monte de coisa errada. Um monte de coisa errada. E aí vocês acham o quê? Que o Palmeiras ia jogar a Supercopa com a gente de brincadeira? Vocês acham que o Del Valle ia vir jogar aqui com a gente de brincadeira? Vocês acham que o Al Hilal ia jogar com a gente? Ia jogar com a gente de brincadeira? Ninguém joga de brincadeira, pô. Ninguém joga de brincadeira. Eu vou falar uma coisa. Papel não ganha jogo. Papel não ganha jogo. Não ganha jogo. Como assim, Flazoeiro? O time do Flamengo no papel é maravilhoso. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol. Papel não ganha jogo. O que ganha jogo é correr, pô. O que ganha jogo é correr. Planejamento do Flamengo é ridículo. Foi ridículo para esse começo do ano. Os senhores amanhã têm que sentar na Gávea e têm que replanejar. Cadê, Marcos Braz, os reforços? Tem dinheiro, mas cadê o reforço? João Gomes foi vendido. O menino da lateral esquerda, o Ramon, foi vendido. Saíram vendendo todo mundo. Saíram vendendo todo mundo. E cadê os reforços? Hoje o Flamengo precisou. Hoje o Flamengo precisou colocar o Marinho no final da prorrogação ali, no final do segundo tempo, se eu não me engano, na prorrogação já. Colocar o Marinho ali de reserva na lateral esquerda. Sabe por quê? Porque a gente vendeu o nosso lateral por 8 milhões de reais. Só ficou com 6 milhões porque teve que dar 2 pro Nova Iguaçu. Um lateral esquerdo que pro Flamengo não prestava. Mas ele chegou lá no Olympiacos e bancou o Marcelo, pô. Um planejamento que não dá pra entender, pô. Ah, é ruim. Por que ele bancou o Marcelo lá? Ah, não presta. Por que bancou o Marcelo lá? Por que botou o Marcelo no banco? Não contratou ninguém na janela. Teve 60 dias para contratar, não contratou ninguém. Não trouxe ninguém. Marcos Braz só prometeu. E não contrataram ninguém. Não tem desculpa. Vocês tinham que vir a público, Landim, Marcos Braz, e tinham que pedir desculpa pro torcedor rubro-negro.